líder Alisson, amém? Amém. Amém, irmãos. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Deus, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Que essa palavra possa ser ruminada em nossos corações, para que nós venhamos, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ministrar em nós aqui nessa noite. Que nós vamos sair por aquela porta e ministrar essa palavra para as pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o fluir do Espírito Santo possa fluir nesse momento, Pai, nessa palavra no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos... Irmãos, nós vamos estar ministrando, né? A gente está ministrando uma série de palavras sobre koinonia, né? Que eu creio que tem fluído bastante, né? Os cultos estão lotados, então eu creio que está fluindo, né? A palavra que a gente está ministrando. E hoje eu quero ministrar para vocês, né? O poder da comunhão, falar para vocês o poder que tem a comunhão, né? Então, nesses dias, né, nós temos impedidos, né, de nos reunirmos, não tanto agora porque a gente está se vacinando, né, por conta do Covid, mas ano passado, né, foi um tempo que foi complicado, não só para nós, mas para muitas igrejas, né, mas nós sabemos, né, que o mover de Deus, ele passa através da comunhão, né, o mover de Deus passa através da comunhão, e nós precisamos orar para que a igreja, né, para que a igreja, né, por nossa vida, tenha uma vida em comunhão, né? Nós somos uma igreja em células, né? Nós não tivemos tanto peso, né, de deixar de se encontrar, porque nós somos de células, então a gente se reunia com poucas pessoas, né, ou a gente se reunia online, né, mas a comunhão é importante, né? Então nós podemos avançar muito mais como igreja, né, sendo expressão do amor do Senhor, né, nas nossas celas, né, na nossa casa, né, com os nossos vizinhos, né. Então, por incrível, né, eu queria falar para vocês, por incrível que pareça, né, se você for observar no Novo Testamento, não sei se vocês já observaram isso, mas no Novo Testamento fala muito mais de comunhão do que de evangelismo. Então, normalmente, né, eu creio que muitos aqui que estão aqui, né, são pessoas que decidiram, né, estar congregando, né, em um lugar, numa igreja que tem mais acolhimento, né? Eu mesmo, assim que a gente se casou, a gente morava em Formosa, e quando a gente veio morar aqui, a minha esposa a gente visitava as igrejas, ela ia praticamente sozinha, porque eu visitei algumas igrejas e eu não me senti acolhido, não me senti em comunhão com os irmãos, né? E quando eu vim para cá, Deus que mandou, né? Porque a gente estava no aniversário de 15 anos e o pai do pastor Elcio, que foi pastor da minha esposa, falou da videira. E a gente, voltando do aniversário, a gente passou aqui na frente. E eu resolvi vir visitar e me sentir acolhido, né? Então, o cristianismo é sobretudo, né, um relacionamento de amizade, né, de a gente estar juntos como igreja, né? E eu queria passar para vocês uma pesquisa, né? Se você tiver com um caderninho e quiser anotar essa pesquisa, né? Foi uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto de John Haggai, né? E ele mostrou as formas como as pessoas se convertem nos países de terceiro mundo, né? Então aqui, ó, pela TV, pela pesquisa, 1,1% das pessoas, né, são agregadas, né, na igreja pela TV. Filmes, né, pessoas que são evangelizadas através do filme, né, 1,1%. Pela Bíblia, né, 1,8%. Leitura, 1,7%. Sermão, 2,4%.
Rádio, 2,9%. Trabalho pessoal do pastor, 2,9%. Cruzada evangelística, 4,4%. Agora a parte que vocês têm que se atentar. Amigos, 29,9%. Parentes, 49,7%. Outros meios, 2,1%. Então a gente vê que a esmagadora maioria das pessoas vem para Cristo por causa de um relacionamento familiar ou amizade. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui, que está aqui, que veio, né, aceitou a Jesus, ou foi a primeira vez na igreja, né, por causa de uma amizade, ou por causa de um familiar, um parente? Levanta a mão. A maioria, né? Então, o que a gente tem que se atentar aqui agora? O que eu falei antes? O Novo Testamento fala mais de comunhão do que de evangelismo. Então a gente vê que a maioria de nós, né, somos ganhos não pelo falar, mas pela a comunhão, de estar perto. Então, o que desejamos nesses dias é desenvolver um vínculo de relacionamento, né, que seja como uma grande rede lançada, né, que nós vamos ser essa grande rede que nós vamos lançar aqui na cidade. Nós estamos na conferência agora, nós vamos lançar essas redes. Eu creio que muitos aqui já têm orado, né, pensado aí nos amigos, né, os parentes próximos, né, que você quer espalhar esse amor do Senhor, né? E para a gente ver isso, a gente tem que renovar um conceito da igreja, né? A gente tem que, para a gente ter esse relacionamento comum, a gente tem que renovar isso. Então, com o passar do tempo, quando nós estamos reunidos como igreja, né, nós podemos perder o frescor da vida em comunidade. A gente perde, vira algo tipo um programa. Eu vou lá para bater ponto lá na cela. Não vai com alegria. Você tem que ir com alegria nos cultos, você tem que ir com alegria na cela, né? E às vezes a gente cai nessa rotina. Então nós queremos, né, reafirmar a nossa identidade, fortalecer ainda mais a nossa visão, né? Então nessa noite, né, nós pedimos para o Senhor que Ele venha ser um colírio em nossos olhos, né? Que Ele venha tirar toda a cegueira. Se você está dessa maneira, que o Senhor venha tirar essa cegueira dos seus olhos. Se você está indo na sua cela só para bater ponto, peça para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero esse colírio. Amém? Então a igreja também não é um clube. A igreja não é um clube onde você paga uma mensalidade e você vive isoladamente, né? Às vezes algumas, né, pessoas pagam o dízimo, né, contribuindo para um clube, contribui, né, querendo algo em troca para o pessoal. Então nós contribuímos para que o reino de Deus avance, né? O pastor estava compartilhando aqui agora. Nós contribuímos não para algo próprio ou pessoal. Nós contribuímos para o avanço do Senhor. Nós contribuímos para avançar, para alcançar mais pessoas na cidade. Nós contribuímos para aumentar o prédio. O nosso prédio está cheio. Se fosse um prédio maior, nós íamos ter muito mais pessoas aqui. Então é o avanço do reino, ganhar mais pessoas. Então, não é para algo pessoal, né? Então a igreja também não é um abrigo de salvos, né, onde cada um busca os seus próprios interesses. Eu já estou salvo, tá tudo bem, né? Nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade é daquele que nos chama das trevas para a luz. Então a igreja, ela não existe em nossa função. Antes temos aqui uma função do propósito do Senhor. Fala assim: eu tenho aqui a função do propósito de Deus.
Então a igreja também não é um lugar de prestadora de serviços. Aqui não, você não é um cliente, onde você vem, né, e esperando, às vezes chegar na igreja, eu vou lá no culto porque o pastor vai ministrar sobre comunhão, e eu preciso de ir lá porque eu tenho que ter mais comunhão com as pessoas. Vem só para isso. Eu vou lá na igreja porque está tendo um curso de filhos, eu tenho que aprender mais para mim, aprender sobre, né, para mim cuidar dos meus filhos. Vai ter um curso lá na igreja, eu vou lá para a igreja, só venho na igreja nesse momento. Sabe? Então, muitos encaram a igreja como prestadora de serviços espirituais, como eu falei. E, assim, quando, por algum motivo, o serviço da igreja começa a diminuir, porque, o pastor não vai fazer mais o curso de casais. Então, perdeu a qualidade. Tinha um monte de curso na igreja e não tem mais. O que a pessoa faz como cliente? O que um cliente faz quando não tem serviço no lugar? Vai para outro lugar. Então, o serviço da igreja, quando cai em qualidade, esses consumidores, né, saem à procura de outro shopping espiritual mais eficiente, onde vai agradar a ela. Membros assim, ele não tem aliança com o corpo. Sabe, hoje, esses dias, eu estava lá no Instagram, aí eu vi um irmão que veio para cá, ele viu uma postagem no Facebook, aí ele veio, congregou aqui, aí depois saiu, voltou para a igreja, não gostou de algumas coisas que aconteceu aqui para ele, né, consumidor, não se satisfez. Aí voltou para a igreja. Aí voltou para a igreja onde é que ele estava. Aí saiu da igreja onde é que ele estava. Aí eu vi ele numa igreja bem aqui um tempo atrás. Já olhei de novo no Instagram, nesse que eu estava olhando, ele está numa igreja em outro lugar. Sabe, são pessoas que não têm aliança com o corpo. Nós temos que ter uma aliança com o Senhor. Então, nesses dias, né, queremos renovar a aliança com cada membro da igreja. Sabe, se você tem, né, alguma coisa com algum irmão aqui, renova a aliança com ele. Sabe, nós temos que viver uma vida de comunhão. Sabe, lá na sua casa, você tem uma vida de comunhão com a sua família. Você discute, você tem problemas, mas tem unanimidade ali. Tem comunhão, tem unidade naquele lugar. E na igreja tem que ser assim também. Na sua cela tem que ser assim também. Então a igreja também não é uma casa de espetáculos. Então, para alguns, a igreja não passa de entretenimento. Eu vou lá para a igreja porque eu quero postar um vídeo da equipe de louvor ministrando. Eu quero ir para tirar uma foto para falar que eu estou indo no culto de domingo. Eu congrego na videira. Sabe? Você vem só para apreciar uma música. Sabe? Ainda não... Ei, misericórdia, computador. Esses irmãos ainda não compreenderam a realidade de um culto racional que resulta em sacrifício vivo na presença de Deus. Tem um sacrifício aqui. Você não tem um sacrifício na sua casa? Às vezes aturar, às vezes o filho quebrar alguma coisa, discutir com a esposa. Tem um sacrifício para tentar em comunhão. E na presença do Senhor é assim. Às vezes você tem que morrer para as suas vontades. Então a igreja é uma família, a qual temos o mesmo pai, né, o mesmo irmão mais velho, e nós somos todos irmãos. Amém? Então o poder da comunhão, né, o poder da comunhão na vida da igreja, lá em Salmos 133, nós lemos a respeito, né, da comunhão no meio do povo de Deus. Né, eu queria que projetasse aí Salmos 133, do verso 1 ao 3. Nós vamos compartilhar em cima desses versículos, amém? Olha, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como óleo precioso sobre a cabeça,
o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, a gente vai se atentar em 4 pontos a respeito desse versículo. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que a comunhão, ela alegra o Senhor. Aqui no verso 1 de Salmo 133, diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os... Então, irmãos, essa é a exclamação de alegria do Senhor a respeito do seu povo. O Senhor habita no meio de comunhão. Tem água aqui? Ah, é minha. Obrigado, minha querida. Queria que projetasse aí também Sinfonias, capítulo 3, verso 17. Diz aí, ó: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém? Então assim, né, assim nada entristece a Deus do que a divisão dos filhos. Sabe, o Senhor se entristece quando Ele vê que os filhos estão, né, em atrito. Quando você tem atrito com uma pessoa, o Senhor se entristece. Então a comunhão não é simplesmente um ajuntamento, não é um compromisso mútuo de unidade para a expressão do Senhor na terra. Sabe, uma sacola de membros não é um corpo, não é um corpo. Um amontoado de material de construção não é um edifício, não é. Para fazer um edifício, o que precisa? Tem que juntar tudo, fazer o cimento, pegar areia com cimento para fazer o concreto. Aí vem um tijolo, depois vem um monte de cor de tinta, né? Não é. Então tem isso para ser um edifício. Então um ajuntamento de crentes não é necessariamente uma igreja. Sabe, uma igreja é uma igreja que tem unidade, que tem comunhão, que tem um só falar. Sabe, que tem... Vai ter atrito? Vai. Só que resolve, porque tem comunhão. Então, sem unidade, somos um corpo disforme, mas como somos unidos, nós expressamos a Cristo. Sabe, eu não ia compartilhar, mas tinha um tempo já que eu estava orando, jejuando para minha célula ser uma célula que tenha comunhão, que expresse o Senhor. Sabe, a minha célula na sexta-feira está sendo um ambiente exatamente que alegra. Sabe, a gente chega sexta, a gente almeja chegar na sexta-feira. A célula é na sexta, a gente almeja, a gente fala, é a semana toda mandando mensagens. Igual quando está começando a conferência, aí posta aquela fotinha, falta um dia, falta 2. A gente posta no grupo, eita glória, falta 2 dias para chegar sexta-feira. Sabe, a gente chega na sexta-feira, tem uma alegria de estar junto. Sabe, e isso o Senhor se alegra, porque tem comunhão. Tem atrito? Tem. Mas tem que ter essa comunhão do Senhor. Então, a comunhão libera poder. Lá no verso 2 diz: e como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então, irmãos, o óleo precioso do Espírito desce sobre a cabeça. Então, evidentemente, aqueles que estão conectados à cabeça desfrutam do óleo fresco da unção. Sabe, quando você está conectado, né, com o Senhor, com esse óleo que é derramado sobre a cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Sabe, tem unção naquele lugar. Sabe, você tem que desejar isso para a sua célula.
né, que venha ter esse óleo escorrendo ali, que venha transbordar. Então, nesses dias, né, nós queremos experimentar esse óleo juntos, em comunhão, não só na sua célula, mas aqui no culto também. Então, o Espírito Santo, ele é poder de Deus, e esse poder, ele está em você. O Espírito Santo, ele é a unção de Deus sobre nós. Então, entretanto, quando nós estamos juntos em comunhão, essa unção é potencializada. Sabe, às vezes você pergunta assim, eu posso, né, a gente até estava comentando na célula ontem, né, eu assisto o culto em casa, eu posso assistir os negócios online, sabe, mas quando você está aqui, né, em comunhão, olhando para o irmão, perto do outro assim, olhando, essa unção é potencializada. Sabe, esse poder pode ser liberado de forma explosiva aqui, porque às vezes, sabe, uma vez eu estava numa reunião de jovens, lá no plano, e eu ouvi uma coisa que gravou muito em mim. Aí muitas pessoas perguntam, eu posso ter comunhão com o Senhor lá no meu quarto? Pode, mas é aqui nesse ambiente, com os irmãos, que vai ter o mover do Espírito Santo. Tem coisas que o Senhor não vai falar no seu íntimo, mas Ele vai falar para o irmão que está aí do seu lado, e Ele vai falar para você. Então, essa unção é potencializada quando nós estamos juntos em unidade. Então, o óleo, ele representa a unção da palavra de Deus, né? Esse óleo é o azeite. O azeite era um elemento versátil no mundo antigo, né? Ele servia para virtualmente qualquer coisa, e simboliza a provisão completa da unção do Espírito, né? O fato de Salmo 130 dizer que a comunhão libera o óleo é algo precioso. Quando nós estamos unidos, né, como irmãos, esse óleo desce da cabeça que é Cristo, desce sobre você e alcança todos os membros. Então, o uso do óleo entre o povo de Israel é retrato claro da provisão, né, completa de unção para o povo de Deus. Então, todas essas coisas vêm sobre nós porque nós estamos unidos como irmãos, né, e agradável comunhão do corpo de Cristo, como eu falei, da célula de sexta-feira, sabe? A gente tem que ansiar por esse ambiente agradável de chegar, né, de vir para o culto, de vir na célula, né, de visitar o irmão na casa dele. Eu tenho certeza que muitos aqui, né, principalmente os jovens, né, quando conhece um amigo, está muito colado com aquele amigo, fica ansiando para estar com aquele amigo perto, para jogar bola, né? Eu, quando estava no ensino médio, eu tinha uns amigos, nós ansiava para estar junto o tempo todo. E ainda mais que tinha um que trabalhava na época, pagava o lanche, aí que nós ansiava mesmo, né? Então, comunhão, né? Então, o corpo de Cristo é assim, tem que ser um ambiente agradável, né? Eu queria falar a respeito do óleo ainda, né? O óleo, ele é alimento. A primeira utilidade do azeite estava na preparação dos alimentos, né? Até hoje, né? O azeite, né, saudável, né? Quem é fitness aí, né? O pessoal fala que é bom ter todo dia tomar uma colherzinha de azeite ali para dar uma limpada no sangue, né? Então, sendo ele mesmo, na verdade, é um alimento. Então, no mesmo princípio, nós precisamos receber, né, periodicamente uma porção da unção do azeite do céu como alimento, sabe? Você tem que ansiar por esse alimento todos os dias, né? Teve uma coisa que falou na imersão, né, que foi uma pergunta que falou assim, como, né, controlar a nossa carne? Aí a resposta foi a pergunta, do que você tem se alimentado? Da carne ou do espírito? Então, esse azeite é o alimento do espírito. Então, quando nós deixamos de nos alimentar dessa unção, nós somos enfraquecidos, sabe? Quando você pode ter certeza que quando você estiver não querendo ter comunhão, não querendo reunir, não quer ir na célula, não quer ir no culto, não quer saber de, sabe, estiver na bad mesmo, triste,
é porque você não tem alimentado desse azeite, desse alimento que traz a unção. Sabe? E nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos fracos, nós não conseguimos nem pegar o celular para abrir a Bíblia, né? Já bate aquele sono ali e você, não quer saber disso aqui não. Aí pega o telefone, coloca no Netflix e fica 2 horas, perde a hora. Então a unção, portanto, ela é alimento para nós. Então você sabia que a comunhão nos alimenta? A comunhão nos alimenta. Hã? Exatamente. A unção nos alimenta 2 vezes. Vai na comunhão, come uma pizza, hambúrguer, e depois recebe do Senhor também. Então esse óleo, ele nos nutre, ele nos dá forças. Então, o óleo também, ele nos limpa. A segunda utilidade no azeite, nos dias antigos, estava na feitura do sabão. A unção do azeite também tem a função de limpar e purificar a nossa vida. Quando digo purificar, me refiro propriamente à purificação, não a purificação do pecado, mas a purificação do mundo. Sabe, as coisas que você vem carregando do mundo. Às vezes você está num ambiente pesado, e esse óleo vai limpar essas sujeiras que vem para te entristecer. Então a morte do mundo nos contamina, nos faz ficar insensíveis a Deus. A unção então nos purifica da poeira da carne, né, que nos contamina. Todos nós testificamos que quando estamos em comunhão com os irmãos, nossos pés estão sendo lavados da poeira do mundo. Sabe, quando você... Eu vou citando minha célula aqui, irmãos, é porque quando eu fui ler essa palavra, eu falei, não foi algo que a gente leu e colocou em prática, mas é algo do Espírito. Porque quando a gente está se alimentando do Espírito, acontece. Então, quando você está em comunhão, você limpa os pés, você tem confiança no irmão de falar para ele suas dificuldades, né? Você chega não só no pastor, tá? Você pode chegar nos outros irmãos também e falar, né? Compartilhar a vida, né? As dificuldades. Para quê? Para limpar essa poeira, trazer o descanso, trazer a paz, porque o óleo nos limpa. O óleo também, ele é combustível. As lamparinas do mundo bíblico eram mantidas acesas com o uso de azeite como combustível. No mesmo princípio, nossa luz somente pode brilhar diante do mundo se houver azeite dos céus. Então, nós temos constantemente que se alimentar do Senhor, né? Reafirmando de novo. Tudo se conecta, alimento, limpeza, sabe? A gente tem que se alimentar. Então, se houver azeite do céu em combustão dentro do Espírito, esse azeite vem sobre nós em comunhão com os irmãos. Sabe, às vezes você está cansado, fala, oh Deus, estou cansado e o Sidney está me ligando para ir lá na casa dele. Sabe, eu tenho certeza que às vezes você pensa assim, mas quando você chega lá, você é alimentado com esse combustível, você sai de lá revigorado. Amém? Então nós temos que ser assim, cada vez que nos reunimos, nós devemos esperar uma medida de combustível celestial sobre nós. Então, o óleo também ele é para uso sacerdotal. O azeite também é usado pelo sacerdote para ungir e consagrar as coisas de Deus, como também era usado pelo médico, né, como remédio. E a unção também vem pela consagração, né? O próprio propósito de Deus somente pode ser cumprido como meio da unção. O suprimento de Deus passa para nós uma vida que vem somente de unção. E todo jugo do pecado pode ser quebrado pelo poder da unção desse óleo. Amém? Então, quando nós estamos em comunhão, os jugos do pecado e do diabo são quebrados. E aí vem o refrigério do Senhor sobre você.
O óleo também, o óleo é poderoso. O óleo também é cura. Um aspecto importante da unção, né, está aqui em Tiago 5,14. O Kleber projetar aí para nós. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo em nome do Senhor. Quem é esses presbíteros? Vocês são sacerdotes. O pastor não falou que agorinha? Vocês são reis e sacerdotes. Então, o autor nos manda ungir enfermos para serem curados. Então, a cura é disponível para o povo de Deus em comunhão nos irmãos. O óleo da cura é liberado quando estamos juntos ministrando uns aos outros. Sabe, se você não tem essa prática, né, na sua célula, coloque em prática. Oração. Oração tem poder. Sabe, e quando você orar, você vai liberar a cura, você vai liberar esse óleo sobre o irmão. Então, nós sabemos que o óleo do Espírito é um suprimento completo de Deus. Mas ele é liberado quando os irmãos vivem unidos em comunhão. Então a comunhão é algo realmente poderoso. E Paulo chega a dizer que a igreja de Corinto, ela estava doente porque os membros não entendiam a comunhão. Eles estavam juntos, eram muitas pessoas, mas eles não viviam em plena comunhão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 29 ao 30. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, quando não temos discernimento do corpo, né, nós experimentamos da morte e enfermidade. Sabe, Paulo estava ali para liberar esse óleo de cura, né, para esses irmãos, né, que estavam ali se reunindo em comunhão, só que errado. Então, se a falta de comunhão traz doença, sabemos que a comunhão produz tudo que já mencionamos: alimento, purificação, combustível, libertação e principalmente, qual o último? Cura. Amém? Estão comigo? Então, a comunhão é restauradora. Lá em Salmos 133, o verso 3, diz: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor, a sua bênção e a vida é a vida para sempre. Sabe, aqui no verso 3, nós lemos que a comunhão é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho, ele é o símbolo da graça e da presença restauradora de Deus. Amém? Então o orvalho, ele nos fala de um refrigério, né, de um frescor, de um descanso, de uma paz. Então, de alguma forma discreta, ele cai silenciosamente. Sabe, quando você está em plena comunhão com o Senhor, esse óleo vai trazendo esse frescor, esse refrigério silenciosamente sobre você. Às vezes você não vai ver na hora, mas vem. Então, durante a noite, mas faz regar toda a terra. Aqui em Êxodo, capítulo 16, verso 13, diz aí, ó, Êxodo 16, 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Nós vemos aí sobre o orvalho. Então o maná caía com o orvalho. Se compararmos com Salmos 133, né, nós vamos notar que o orvalho é a graça de Deus sobre nós. Sabe, nós temos que ansiar por esse orvalho sobre nós. Né, nós, mais uma vez aí, Kleber, Lamentações
né? A gente vê aqui em Lamentações, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe, nós lemos que as misericórdias do Senhor, né, se renovam a cada manhã, né? Isso também nos lembra desse orvalho, né? E na comunhão dos irmãos que experimentamos, né, da graça, do amor de Deus, né? E como o orvalho é refrescante sobre nós, sabe? Esse orvalho desce sobre nós quando nós estamos em comunhão, traz esse frescor, sabe? Quantos aqui, quando vão na célula ou vem no culto, sai com esse descanso? Eu saio. Se você não sair com esse descanso da sua célula, você pode orar. Tem que ter mais comunhão na sua célula. Amém? Então, traz esse frescor. Então, a comunhão também traz a bênção. Quarto ponto. Já finalizando, se os irmãos do louvor quiserem subir. Amém? Salmos 133, 30. 133, 30. Salmos 133. Só vai até o quê? 3? É o 3? Então é o 3. Amém? Então aí diz aí, ó, finalmente o salmista diz, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Sabe, um aspecto vital da bênção de Deus é que ela libera vida. A igreja cresce, as células se multiplicam, né? A gente estava ali compartilhando ontem lá em Sobradinho, né? O desejo do Senhor, né? Que nós nos multipliquemos. Então a igreja abençoada certamente é uma igreja que cresce. Sabe, eu sei que às vezes a gente tem um paradoxo de jejuar por comunhão e unidade, né? Para que venha a multiplicação. Mas aonde há união, ali Deus ordena a bênção, né? E a vida para sempre. Deus já tem ordenado a vida entre nós. Basta que, né, que nós nos sustentemos a unidade em comunhão entre irmãos. Sabe, eu queria contar uma coisa para vocês. Vocês podem ficar de pé. Quantos aqui querem viver uma vida de comunhão? Levanta a mão. Eu quero, mais ainda. Vou contar uma coisa para vocês. Tinha um rapaz que ele foi até uma praia, e nessa praia tinha um monte. E nesse monte vivia um mestre. E esse mestre, ele tinha uma comunhão poderosa com Deus. E esse jovem que foi lá, ficou curioso. Subiu lá, foi até o mestre. E perguntou para ele: como que eu faço para mim ter essa comunhão com Deus? Essa comunhão poderosa que você tem. Aí o mestre só olhou para esse jovem e saiu andando. Foi até a porta. Aí sinalizou para o jovem para seguir ele. E aí esse jovem seguiu ele. Ele desceu esse monte, que era próximo à praia. Desceu, foi até a praia. E aí começou a andar na água. Foi indo, a água passou no tornozelo, foi no joelho, foi na cintura. E aí esse jovem curioso, porque o mestre não falava nada para ele. E aí quando chegou no nível que a água estava batendo mais ou menos assim no peito, o mestre pega a cabeça do jovem e afunda na água. E começa a afogar ele, e ele começa a ficar sem ar, começa a debater dentro dessa água, até ele ficar fraco. E aí, ele, né, resistindo, porque esse mestre estava segurando ele forte mesmo.
Começou a se debater, querendo buscar o ar, né? E aí, o mestre solta esse jovem. Esse jovem fica irado. E aí, o mestre olha para ele e fala: você não queria saber como buscar e ter uma comunhão de fato com Deus? Aí ele bravo, né, estressado, falou: sim. Aí o mestre pega e responde para ele: do mesmo modo que você queria buscar o ar debaixo daquela água, se debatendo, buscando, querendo só aquilo, aquele ar para ter vida, você tem que buscar com o Senhor. Amém? Então a gente vai louvar o Senhor nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos, que você buscasse o Senhor. Sabe, se você quer ter uma comunhão com a sua célula, se você quer ter comunhão com o Senhor, a qual há muito tempo você não tem, que você venha pedir intensamente. Começa a pedir para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor, como eu nunca tive. Não me gloriarei em mim, a não ser nas minhas fraquezas. Tua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E quando eu me cansar, aleluia, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. levante suas mãos e declare isso. Declare. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Declare. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda e você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça Pega a sua voz e declare. Oh, sim, nós sabemos. E eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus.
nós te damos graças, Senhor Jesus, porque nós sabemos que a sua bondade é sobre as nossas vidas. Oh Deus, que essas verdades da palavra que foi compartilhada e ministrada nessa noite venha estar impressa nos nossos corações, e nós venhamos, Senhor Jesus, de fato cumprir o propósito que o Senhor tem através das nossas vidas, com comunhão um com o outro, comunhão mútua entre nós. Pai, que haja, Senhor Jesus, um liberar nos nossos corações como igreja, para que nós possamos viver a comunhão de fato como o Senhor tem instituído para nós, para que o mundo creia que Tu nos enviastes, para que o mundo creia que nós estamos aqui cumprindo o propósito do Senhor, submetendo uns aos outros, andando em unidade, vivendo a koinonia, ó Deus, trazendo a vida compartilhada junto com os santos que se reúnem nessa cidade. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos levar, Pai, a ter comunhão mútua entre nós, Pai, nesse tempo. Ó Deus, que essas palavras, que essa série de palavras venha quebrar todos os paradigmas, ó Deus, que às vezes nós temos a respeito da igreja, a respeito da comunhão, em nome de Jesus. Também, Pai, nessa noite, eu quero declarar, Pai, que essa semana será uma semana de portas abertas, será uma semana que nós vamos entrar por portas que o Senhor irá abrir para nós, portas que o Senhor abre e que ninguém fecha. Iremos entrar por portas que o Senhor tem preparado para nós há muito tempo. Por isso, Pai, dai-nos olhos para enxergar cada uma dessas portas, em nome de Jesus. Eu quero declarar que essa semana será uma semana onde nós vamos estreitar os nossos laços de amizade entre a igreja, entre os irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que você tenha uma semana abençoada. Se for para o Senhor, pode ser mais alto esse aplauso, em nome de Jesus, amém? Cumprimente aí pelo menos uns 10 irmãos e declare sobre ele uma semana abençoada, amém? Em nome de Jesus.